Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou apresentar aqui para vocês mais um treinamento que eu acabei de desenvolver, que é um sistema PDV, né? Também um sistema ERP, utilizando aqui PDO com PHP 8 e banco de dados MySQL. E aqui nesse último módulo, nesse quinto e último módulo, nós vamos aprender tudo aí na parte de gestão de fluxo de caixa, a parte de criação dos relatórios, o comprovante também, né, que é o cupom da venda, a parte de dados de estatísticas, gráficos, tudo que compõe o ERP. E aí teremos o 100% do PDV concluído. Então aqui nós já tínhamos feito a parte do PDV do módulo 4, vou mostrar aqui para vocês, onde selecionava as opções aqui de pagamento e tudo. Aqui eu posso também definir, né, um desconto para ele. Eu vou colocar aqui um desconto de 10, ele está em porcentagem, eu também defini que poderia ser em reais. Aliás, aqui vou colocar só 50, pronto. Beleza, aí ele faz o cálculo ali para mim, vou dar Enter e aqui vou selecionar para fechar a venda. O que nós fizemos então dentro desse módulo foi para que ele já gerasse o cupom, tá? Esse é um cupom não fiscal, eu explico aí como que vocês vão precisar para fazer a integração com APIs que geram a parte fiscal. Nós não vamos ter nenhuma geração de documento fiscal, nem nota fiscal, nada disso dentro desse projeto. Para isso eu mostro algumas opções que vocês têm aqui de APIs, onde você vai precisar de mandar todas as informações fiscais e tributárias para que ele consiga fazer a geração. Tá? Hoje em dia o ideal é que você utilize uma empresa que preste esse serviço e jogue isso no custo aí para o cliente. Ok? Exceto se você tiver um conhecimento já bom aí na questão tributária, você mesmo pode estar desenvolvendo com essas APIs. Caso não tenha, é o que eu aconselho no curso, eu vou detalhar e vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu estou com um projeto aqui, vou até voltar, já hospedado, eu também mostro tudo sobre hospedagem aqui dentro desse módulo, para deixar ele 100% funcional, inclusive com os relatórios em PDF, ali nós acabamos de ter um. Mostro também a parte de fechamento do caixa, que é o que tinha ficado pendente, né, porque eu precisava de fazer a conclusão primeiro do PDV, então aqui ele mostra a opção do gerente que vai fechar aquele caixa, mostra qual caixa está aberto, qual o valor que tem que ter. Então se eu colocar aqui, por exemplo, que foi 202, ele vai dar uma quebra de centavos ali, né, para mais. Então ele mostra ali o valor que seria e aqui ele lança o valor do fechamento. A senha do gerente, na hora que ele confirmar, pronto, o caixa ali foi fechado. Com isso, nós podemos fazer o seguinte, ele sai fora, vamos fechar aqui, ó, pressionar o ESC aqui e vou solicitar o logout. Vou acessar agora com o administrador, tá? Depois eu mostro aqui a opção também, né? Na tesouraria não teve quase nada. Vou mostrar ali primeiro então. O painel da tesouraria, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu só coloquei para ele poder exibir as vendas, porque até então nós não tínhamos a quantidade de vendas no mês, então tá aqui, e apliquei dados no gráfico. Então aqui é um for que cria automaticamente, tá, todos os 12 meses aqui do ano e vai puxando. Ó. No mês 1 ele encontrou 5 vendas, no mês 2 foi 22. É claro que isso aqui são dados fictícios que eu tive que mudar no banco de dados ali para que ele pudesse alimentar, ok? Mas só para a gente poder ver essa diferença. O restante nós já tínhamos lançado. Aí no painel do administrador ele não tinha nenhum dado de estatística, então eu achei interessante colocar aqui total de produto, fazer uma gestão para verificar o nível de estoque. Ele está mostrando que tem 2 produtos com estoque baixo, tá? Aqui eu tenho a opção, por exemplo, de fazer a compra desse produto com fornecedor para poder alimentar rapidamente esse estoque. Mostrei quantos fornecedores eu tenho cadastrado, quantas vendas foram feitas no dia. Achei interessante preservar essas informações que tinham também no painel financeiro, né? Bem como essas outras de totalizações de estatística mensais. E aqui eu fiz um modelo de gráfico com as vendas, mas em vez de colocar o total em número, eu coloquei em reais. Então, basicamente, a mesma coisa, só que com dados que eu achei um pouco mais interessante para o administrador. Além disso, eu mostrei aqui em produtos também a parte do estoque baixo, que não tinha. Aqui eu coloquei a opção, né, para poder listar as vendas, que também não tinha sido feita. Ele tem a opção de cancelar uma venda, ok? Se ele pressionar aqui ó, e fizer o cancelamento de uma venda, o que acontece? Todos aqueles produtos que estão atrelados àquela venda voltam para o estoque, ok? Então nós temos também essa estrutura aí aplicada com a devolução dos produtos para o estoque. Aqui nós vamos ter o relatório de vendas, que eu não tinha também feito antes, ó, onde ele pode me mostrar aqui, né, todas as vendas, por exemplo, que foram canceladas dentro de um determinado período.
E tudo já funcionando, gerando aqui o PDF corretamente. Além também de eu ter feito a impressão das etiquetas, algo que eu não tinha feito. Então aqui em produto você tem a possibilidade, ó, de solicitar para que ele possa gerar aquelas etiquetas. Vou clicar aqui, ó, ele vai gerar então o código com as etiquetas e nós podemos aqui, né, imprimir. Ele não gera direto no PDF, tá? Porque a classe não estava aceitando ele, mas aqui você consegue fazer a impressão do PDF normalmente, ou a impressão direta. Se você gerar um PDF, ele vai ficar assim, ó. Perfeito, totalmente legível, ok? Então, assim, é só passar ali o produto, como eu já mostrei para vocês no PDV, no código de barras, ele já faz a leitura dessa etiqueta. E aqui nós temos as configurações que foram feitas no config. Entraram algumas informações que você pode definir o nível mínimo do estoque, definir aqui, né, o código de barras, tá? A largura dele, a altura dele, e aqui as informações de etiqueta, quantas que você quer por linha. Basicamente foi feito então isso dentro desse módulo, dentro desse projeto aqui, é onde você consegue então estruturar isso. Aqui também eu fiz o relatório com fluxo de caixa. Então aqui em vendas nós temos caixa e eu posso aqui tirar o relatório dela. Então esse caixa, por exemplo, já foi fechado. Quando eu clicar, eu vou conseguir visualizar aqui, vamos lá, quem foi o operador, qual foi o caixa, se teve quebra, de quanto foi a quebra, tá, o total vendido, qual a data da abertura, né? Qual gerente que abriu, qual o valor que ele abriu, fechamento, tudo isso. E quais foram as vendas. Esse exemplo aqui teve um exemplo pouco, mas esse aqui, por exemplo, ele teve muita venda. Então ele vai me mostrar todas aquelas vendas dentro desse relatório do fluxo de caixa. Então fica bem detalhado aí. Se tiver alguma cancelada também, ele vai exibir, tá? Então assim, nada muito diferente do que nós já tínhamos visto aí dentro dos outros módulos.